Do Jornal Brasil Atual, agora a gente faz o contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, bem-vinda. Opa, bom dia, Rafa. Obrigada. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, né? Inclusive uma luta que ali o povo mineiro, e não só o povo mineiro, o povo brasileiro lutou muito, muito mesmo para a preservação da Serra do Curral, né? Todos estão lembrados, enfim, que a gente entrevistou vários especialistas no ano passado por conta dessa luta, artistas também se envolveram, e agora a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais suspendeu a licença que permitia à mineradora Tamisa operar na Serra do Curral. A licença havia sido concedida à mineradora no dia 29 de abril do ano passado e publicada no dia 3 de maio. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal. A gente vai falar sobre essa notícia com o Geraldo Wilson Fernandes, ele que é professor titular de Ecologia na Universidade Federal de Minas Gerais e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Olá, professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os espectadores. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Prazer é o nosso, professor. Bom, mas antes da gente falar da Serra do Curral, obviamente, eu gostaria a sua opinião sobre esses atos golpistas que estão acontecendo aqui no Brasil, enfim, que aconteceram no domingo. Hoje a gente vai entrar também nesse assunto daqui a pouquinho com um analista político para falar sobre a tentativa também de manifestações antidemocráticas que estavam programadas para hoje. Mas, enfim, professor, como é que você está vendo, enfim, essa tentativa de golpe no Brasil após essa festa democrática da posse que a gente teve em Brasília? Então, são eventos assim, assustadores, né? Eu já imaginava que poderiam ocorrer alguns atos, né, de vândalos, né, tentando tomar o poder, mas com manifestações mais fortes. Porém, não dessa altura que ocorreu em Brasília. Realmente é um ato terrorista, no meu entender, né, porque invadiram, depredaram o patrimônio público, né, e eu acho que as ações têm sido à altura. Realmente foi impressionante, muito triste, um evento lamentável que jamais deveria ter ocorrido. E é impossível pensar que uma pessoa possa estimular esse tipo de coisa quando nós estamos numa trajetória aí para melhorar o mundo, né, para melhorar o país. É lamentável. Cenas horríveis, revoltantes. Agora, falando em melhorar o país, né, a gente tem essa boa notícia da Marina Silva à frente da pasta do meio ambiente. Essa notícia é uma boa notícia, professor. Eu queria que você falasse dessa expectativa em relação à nova administração nessa área do meio ambiente tão maltratada, tão destruída no governo Bolsonaro. Exatamente. Infelizmente, o governo cuidou, né, de destruir toda essa parte ambiental, pensando que seria fácil, pensando que do outro lado não haveriam pessoas capazes de pensar. Então destruíram tudo, né, tentaram passar a boiada, né, por debaixo da cerca. Deu certo momentaneamente, não deu certo em outras, mas nós existimos. Nós, brasileiros, somos extremamente resilientes e continuaremos a sendo, não importa que governo seja. Então, assim, com a mudança do governo, as nossas expectativas ampliaram muito. Nós voltamos a sonhar de novo com um ambiente sustentável, né, igual para todo mundo. A Marina Silva certamente tem uma experiência internacional espetacular, né, as pessoas gostam muito dela, nós sabemos que ela tem amplo conhecimento e também está cercada por pessoas capazes. O importante nesse momento é estar cercado de pessoas capazes de pensar em como fazer, como proteger a nossa biodiversidade, como fazer com que ela possa também nos ajudar a resolver inúmeros problemas. Essa biodiversidade que temos, ela é muito importante, não só para estar lá, né, para contemplação, mas essa biodiversidade contém genes importantes para o desenvolvimento de moléculas
para curar doenças, tem substâncias maravilhosas, né, que podem nos ajudar, doenças como câncer, pode inclusive até ajudar a tratar contra essas pandemias que surgiram e continuarão a surgir, né? Produz água limpa, oxigênio. Então, nós precisamos de uma administração extremamente eficiente e que se alie à ciência para que possamos, então, desenvolver melhor, né, a preservação, mas também nos apoiar nela para continuarmos a gerar recursos para a sociedade, para uma vida melhor para todo brasileiro, porque somos o dono da maior riqueza do planeta em termos de biodiversidade. E, professor, vamos falar agora especificamente sobre a Serra do Curral, que foi uma luta incrível, né? No ano passado, você esteve aqui no Jornal Brasil Atual também, dando entrevistas a respeito né, sobre essa luta. Como é que você recebeu essa notícia, né, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas suspender a licença que permitia aí a mineradora Tamisa operar na Serra do Curral? Bom, é uma notícia muito importante, estrategicamente, porque nós precisamos começar, né, a pensar melhor nas nossas ações. Então, assim, estrategicamente é muito importante o cancelamento dessa licença, né? E eu fiquei surpreso, mas do lado positivo. Eu não achei que fosse assim tão rápido. Eu achei que a luta poderia se estender por longos períodos de desgaste. Mas eu acho que foi muito bom, é muito bom, o órgão contém pessoas muito capazes e eu tenho certeza que repensaram, né, e viram que realmente poderia trazer muitos malefícios à sociedade de Belo Horizonte, mineira, brasileira de modo geral. Nós não podemos ficar mandando mensagens ruins, ok, eu quero minerar justamente um ponto extremamente estratégico para nós, dessa forma, e sair ilesos. Então foi muito importante e eu creio que é uma mensagem importante a ser dada a empreendimentos que colocam em risco realmente, né, pontos estratégicos. Nós sabemos, por outro lado, que a mineração ocorre justamente em áreas onde existe uma flora e fauna geralmente muito diferenciada. E por isso é preciso repensar essas ações, precisamos traçar limites, né? Precisamos entender melhor. E nada melhor do que chamar a ciência, a sociedade, né? Os movimentos sociais, as pessoas, para que possamos chegar a um acordo. Agora, professor, a gente teve aí o governador Romeu Zema, né, reeleito, mesmo sendo aí um governante que nitidamente não defendeu o ecossistema, a Serra do Curral, é pró-mineração, os ambientalistas, jornalistas, promotores públicos ligados aí à defesa do meio ambiente ainda tem muito trabalho pela frente para conscientizar as pessoas de que meio ambiente é política, né, e que é preciso também a gente votar em pessoas comprometidas com essa causa? Então, muito bem, é verdade, né? Realmente não, é uma luta árdua, né? Essa nossa, né? Agora, nós temos problemas, nós temos falhas em várias vezes, em vários setores, né? E um deles, eu acho que é esse, né? O cientista, em geral, ele demora muito em comunicar a sua ciência, ou seja, se eu encontro alguma coisa espetacular, alguma coisa interessante, importante para o funcionamento de um determinado ambiente, de uma área, né, aqui falando da nossa ecologia, nós precisamos ser muito mais eficientes em comunicar essa ciência para os tomadores de decisão. Em geral, nós temos uma ignorância muito ampla no Brasil, né, não só em Minas Gerais ou Belo Horizonte, sobre esses achados, né, esses achados científicos, a importância disso tudo. Então, nós temos falhado, a ciência tem falhado em comunicar. O interessante é que tem um movimento atual, né, no qual nós já temos muitos jornalistas nos ajudando a preencher essas lacunas. Esse seu programa é espetacular nesse sentido. Nós estamos aqui comunicando esses fatos que a gente tem encontrado e participando mais. Você não tem, por exemplo, né, Marilu, cientistas aí que estejam aí associados,
né, às assembleias legislativas, aos nossos principais fóruns, né, políticos. Então, isso precisa acontecer em algum dado momento. Só assim essa informação passa e esses políticos aí, todos, né, de modo geral, de carreira ou não, né, possam entender isso melhor. Então, nós estamos produzindo aí, continuamos produzindo muitas falhas. Nós precisamos preencher isso rapidamente ou não vai sobrar mais nada, porque as correntes, né, que destroem as nossas florestas, o fogo, né, também são muito ágeis, são muito rápidos. Então, nós precisamos educar, né, esse nosso setor da sociedade, né, e seus assessores. Muito bem. Falando em educar as pessoas, né, em relação ao meio ambiente, eu lembro que você fez um alerta, eu até resgatei um pouco antes de te entrevistar, foi no dia 10 de maio que você esteve aqui no jornal e você fez um alerta de que a exploração de minérios na Serra do Curral, em Minas Gerais, poderia provocar uma poluição luminosa e afetar o ciclo natural dos animais, né? Então eu gostaria que você relembrasse um pouco, né, para as pessoas que perderam essa entrevista, para que elas aprendessem também com esse seu conhecimento, né? Vamos compartilhar esse conhecimento científico e falar mesmo dessa riqueza, né? Desse patrimônio paisagístico, ambiental aí de Belo Horizonte, da região que é a Serra do Curral. Então, os impactos, na verdade, da mineração, né, eles são maiores do que a gente tem visto. Né, esse impacto luminoso, e na verdade não só da mineração, né, esse impacto da poluição luminosa ele é gigante, só que nós nunca nos preocupamos com ele, nunca mesmo, só em um dado momento, quando do asfaltamento ali, da duplicação da 040, eu lembro que foi feito um estudo do impacto da iluminação daquela, então, trecho da rodovia sobre insetos, né, que poderiam chegar até as novas luzes, trazer animais que vinham se alimentar e causar acidentes. Mas, na verdade, todo o ambiente já está cheio de condomínios, cheio de luz, né? E o que acontece é muito ruim, porque isso causa inúmeros problemas. Quase ninguém sabe dos impactos de uma iluminação, né? No cérebro, facilitando algumas doenças, né, no estresse das pessoas. Isso precisa ser lembrado. No caso de uma mineração, né, quando você tem ali minerações que operam ali 24 horas, ou seja, ininterruptamente, à noite ali, né, todos aqueles insetos vêm ali para aquela luz e ali morrem, porque máquina passa em cima, atrai predadores. E o interessante é que tem conexões perversas, né? Hoje falamos, né, desaparecimento de polinizadores, né? Então você vê muitas ali mariposas que polinizam plantas lá na sua horta, lá na sua fazendinha. Então isso acaba morrendo ali e influenciando, então, ampliando essa crise de polinizadores. Mas nenhum estudo científico foi feito ainda sobre isso, alguns relatos interessantes, né, fora do país, mas nós não temos trabalhado nisso e eu creio que precisaria ser avaliado. Agora, quanto à sua... Desculpa, se você iria fazer uma pergunta. Não, pode falar, professor. Então, quanto a esses outros impactos, realmente nós precisamos, de novo, né, sentar, né, porque temos muito mais conhecimentos hoje em dia de como minerar de forma melhor, para que o impacto não seja tão grande. É lógico que a mineração tem impactos profundos, elas removem, então, toda essa vegetação, vão fundo na terra, né, e deixam ali, em geral, buracos enormes. Uma das principais consequências é restaurar com espécies erradas, como encher ali de espécies exóticas que não trazem nada para o ambiente, que inclusive causam mais danos, porque essas plantas saem desses lugares e começam a invadir as terras ao lado, e aí vai diminuindo a biodiversidade, vai dominando, né? Então tem várias áreas aqui, né, ao nosso redor aqui da nossa Serra do Curral, né, que estão completamente tomadas por espécies exóticas que pegam fogo mais facilmente,
que acabam com as outras plantas. Então, e voltando então à questão da Serra do Curral, ela, na verdade, né, eu amo a Pampulha, é maravilhoso, mas a Serra do Curral, né, ela também ela é muito importante. Eu estou sempre indeciso. Quem é o símbolo? Eu acho que nós temos 2 símbolos, na verdade, né, ou talvez até mais, né? A Serra do Curral nos dá esse contorno, nos mostra um horizonte, e ele está bem degradado. Está bem degradado. Aqueles capões de mata têm sido dizimados por conta do fogo, por conta das espécies invasoras, e a mineração avança, mas também avançam os condomínios. Os condomínios também avançam, né? A gente sempre culpa o tempo todo a mineração por esses grandes problemas, mas é importante repensarmos também esses outros vetores de estresse para o Espinhaço, para a Serra do Espinhaço, para essa região ao redor de Belo Horizonte, né? Então é muito problema e precisam ser computados, analisados para decidirmos melhor o futuro que nós queremos para essa região que nos afeta diretamente. E realmente é um paradoxo, porque essa expansão imobiliária, ela se utiliza, né, do verde justamente para atrair as pessoas, sendo que ela própria é que está destruindo, né, professor? Exatamente, exatamente. Esse é um problema grande, né? E aí essas casas vão pipocando, né? Paulatinamente, e quando você olha, né, tá cheio de telhado, tá cheio de gente usando a água, fazendo poço artesiano, e isso nunca é falado. Então, nós adquirimos um terreno no lugar que nós queremos estar longe da cidade que nos engole, mas é questão de pouco tempo, você já tem vários vizinhos. Agora, logicamente, você só tem direito de construir uma casa e não ter vizinhos se você compra tudo, mas é impossível. Então, isso significa que nós temos que ter planejamento que tem que ser seguido à risca, né? Avaliar a capacidade de suporte das montanhas de Minas, avaliar quantos lugares nós podemos construir, até quando, como, né? E como fazemos para remover daí esse lixo que é gerado, essa poluição visual. Mas é preciso de desenho, é preciso de interesse, né, dos órgãos ambientais, da prefeitura, né, e das pessoas principalmente, porque elas são os vetores que causam isso, né? A mineração existe dessa forma agressiva porque ninguém cobra e porque nós precisamos dos bens que ela produz, né? Eu não consigo pensar em ir por uma cirurgia sem um equipamento mais moderno, né? Sem um bisturi fantástico que possa cortar, né? Eu não vou ser cortado com um serrote. Então, nós precisamos entender isso melhor e buscar a melhor equação, né, entre desenvolvimento e sustentabilidade. Agora, as pessoas, né, que buscam justamente esse verde, né, enfim, para fugir exatamente dessa poluição toda, das grandes cidades, agora o moderno, pelo que eu estou entendendo, é buscar justamente áreas degradadas para poder recuperá-las, né, professor? Isso sim é moderno. Pois é, então, esse é o mais interessante, talvez, né? Nesse sentido, o desenvolvimento aí de novos condomínios, né? Você quer ir para um lugar bacana, por que não, então, construir, né, projetar esses novos condomínios, essas novas áreas de lazer em áreas degradadas? Isso chama-se reabilitação, é reabilitar essas áreas dando um novo destino. Então, esse trabalho, é lógico, ele em teoria, pelo menos no momento atual, parece mais caro, mas ele pode até ser o mais barato, porque quando começarmos a cobrar pela destruição da biodiversidade, né, aí sim vai ficar impossível você destruir esses lugares nativos, com essas florestas nativas. Lógico, né, dessas vegetações que temos aí no alto dessas montanhas são nanoflorestas, né, são pequenas, mas não menos importantes, elas são monumentais, né? Então é uma vegetação muito diferenciada. Mas recuperar essas áreas,
né, com espécies apropriadas e transformá-las, né, para que a gente possa, então, restaurar a funcionalidade desses ambientes, no meu entendimento, aí reside inovação. Aí reside muito trabalho de pensar, engajamento, geração de emprego. Então, você tocou num ponto muito importante. E são muitas, nós estamos cercados por buracos que estão aí há mais de 300 anos de idade, algumas delas, como no caso lá de Ouro Preto. Mas nós evitamos isso e vamos sempre destruir as áreas mais bacanas, as áreas que ainda têm biodiversidade, que produzem água, que produzem oxigênio. É muita falta de planejamento, é muita ignorância. Verdade, professor. Bom, a gente agradece demais aqui a sua participação. A gente espera contar contigo durante este ano de 2023 com essa boa notícia, né, da Serra do Curral, mas sempre alerta, sempre vamos convidá-lo aqui para participar, viu, professor? Esteja certo disso. Um forte abraço. Pois é, podem contar comigo, eu agradeço novamente, Marilu, é um prazer enorme, né? E gostaria até já de dar uma pala para uma próxima situação que nós gostaríamos muito de falar. Foi criado recentemente um Observatório Brasileiro da Biodiversidade. E é uma ferramenta importante que eu gostaria de voltar em um dado momento, quando possível, para dividir com vocês o que pretendemos para a biodiversidade brasileira. Perfeito, já está aí, a pauta já está anotada. Tá certo, professor, um forte abraço e até a próxima. Obrigado, bom dia para todos vocês, obrigado novamente. Tchau. Bom dia, tchau, tchau. Falamos aqui com Geraldo Wilson Fernandes, professor titular de Ecologia na Universidade Federal de Minas Gerais e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.